Sim, agora eu tenho que falar uma coisa, olha. A gente precisa fazer uma convenção aqui, que é assim, ó. Que é assim. Em várias situações da matemática, né? A gente tem que fazer uma convenção, né? Lembra quando a gente estuda fatorial, né? Fatorial de 4. É 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, né? Mas fatorial de 0. Aí é 1, né? É uma convenção, que é para as coisas darem certo. Aqui também, nesse negócio de vetor, a gente faz uma convenção também, olha. Como eu tinha falado, segmento orientado é um segmento que você pega aqui o ponto inicial e o ponto final, e faz a setinha aí, para indicar quem é o ponto final e quem é o ponto final. Para indicar quem é o ponto inicial e qual é o ponto final. Mas eu vou considerar como sendo um segmento orientado um ponto só. Um ponto sozinho. Ele é um segmento orientado também, tá? Eu vou dizer que ele é um segmento orientado degenerado. Ele é um segmento orientado em que o ponto inicial coincide com o ponto final, tá? Então esse é um segmento orientado. É um segmento orientado degenerado. O comprimento dele é 0, né? Tá? Esse outro aqui também é um segmento orientado. Comprimento 0 também. Esse outro. Qualquer lugar. Todo lugar tem um segmento orientado degenerado, tá? Que são os pontos do plano. E eu vou dizer que os segmentos orientados degenerados, ou seja, os pontos do plano, todos têm o mesmo comprimento, a mesma direção e o mesmo sentido. Tá bom? Esse aqui tem o mesmo comprimento desse. Esse aqui tem a mesma direção desse. Esse aqui tem o mesmo sentido desse. É uma convenção. Tá bom? Então, já que todos os pontos do plano têm o mesmo comprimento, a mesma direção e o mesmo sentido, o conjunto deles é um vetor. Tá? Esse vetor é o vetor nulo. É o vetor nulo que a gente indica assim, ó. Um 0 com uma seta em cima, vetor nulo. Tá bom? Isso aqui é vetor no plano. No espaço é a mesma coisa. No espaço, eu estou aqui no espaço, no nosso espaço onde nós vivemos. Aí eu defino que é segmento orientado aqui no espaço. Eu pego um ponto aqui, outro ponto aqui. Pego o segmento aqui no espaço. Esse segmento tem um comprimento, que é a medida dele. Tem uma direção, que é a reta suporte dele. E ele tem um sentido. Eu escolho quem é o ponto inicial, quem é o ponto final. No ponto final eu faço uma setinha, e aí eu vou ter um segmento orientado no espaço. Aí dois segmentos no espaço, eles podem ter o mesmo comprimento, a mesma direção, se as retas forem paralelas, e o mesmo sentido. Se você fizer aquela ligação entre os pontos iniciais e finais, se elas não se cruzarem, tem o mesmo sentido. Se elas se cruzarem, tem sentido contrário. Tá bom? Eu faço tudo no espaço. E no espaço aqui, o que é um vetor? O que é um vetor que tem como representante um segmento que eu peguei aqui no espaço? É o conjunto de todos os segmentos orientados que têm o mesmo comprimento, a mesma direção e o mesmo sentido desse. Tá? Então eu posso fazer a mesma coisa no espaço também. O vetor nulo do espaço é o conjunto de todos os pontos do espaço. Tá? Então é isso. A gente pode introduzir o conceito de vetor tanto no plano quanto no espaço. Tá? Mas vamos voltar para o plano. Aí a gente vai fazendo, vai comentando como que é no espaço, que é a mesma coisa. No plano, eu vou chamar de V grande, o conjunto de todos os vetores do plano. Se eu estivesse no espaço, seria o conjunto de todos os vetores do espaço. Tá? Então, V aqui, conjunto dos vetores do plano. Tá? Olha, nesse conjunto, eu vou pegar aqui um vetor. Vou pegar um vetor aqui. O vetor V.
Embora eu tenha dito que um vetor, ele é um conjunto de todos os segmentos orientados, né? Um vetor que tem como representante este segmento, é o conjunto de todos os segmentos orientados, portanto, esse segmento aqui, sozinho, ele não é um vetor, ele é só um representante do vetor, né? Embora seja essa a definição, nós vamos abusar da linguagem. Vamos abusar da linguagem. Várias vezes eu vou fazer isso que eu fiz aqui, eu vou dizer assim, olha, vou pegar esse vetor aqui, tá? O certo seria eu dizer assim, olha, eu vou pegar esse segmento orientado que representa o vetor U. Tá bom? Mas a gente vai abusar da linguagem, para não ficar falando muita coisa, mas o certo é o certo, tá? Na matemática a gente abusa muito da linguagem também, que às vezes a coisa fica muito formal e a gente fala de um jeito que todo mundo entende e fica falando daquele jeito, né? Tá certo? Então eu vou pegar aqui um vetor que tem como representante este segmento, tá? E aí vou pegar um outro segmento que tem o mesmo comprimento dele, a mesma direção dele. Aqui, olha. Mesmo comprimento, a mesma medida, a mesma direção, porque estão sob retas suportes paralelas, mas sentido contrário. Tá? Esse vetor, eu vou dizer, esse segmento aqui, eu vou dizer que ele representa o vetor simétrico desse. E eu vou denotar assim por menos v. Tá? Então, o que é o vetor simétrico de um vetor dado? É um vetor que tem como representante um segmento que tem o mesmo comprimento do vetor anterior, do vetor dado, a mesma direção, porém em sentido contrário. A gente denota assim, por menos v. Menos v é, portanto, o vetor simétrico do vetor v. Aí todo vetor tem o seu simétrico, tá? E, exceto no caso em que eu estou com um vetor nulo, que é o ponto, aí o simétrico dele é ele próprio, tá? Ele próprio é o simétrico dele, tá bom? É uma convenção aí nesse caso, certo? Tá bom.